Lembrando que aqui é o baralho cigano e aqui é o tarô, tá? Caracas. Como dizem os meus amigos cariocas. Caracas. Bom, que o laranjão, o Donald Trump, não dá um passo à frente para dar um passo atrás, a gente já sabe. Que ele não blefa, a gente também já sabe. Ou seja, que ele entrou dentro desse conflito, né? Nós já sabemos, e ele não entrou para fazer pouco. Ele entrou para. Vai ficar feia a coisa? Vai ficar feia a coisa. Vai ficar pior do que a gente imagina? Vai ficar pior do que a gente imagina. Podem esperar os noticiários aí. Perdão pela rouquidão, tô meio resfriada. Podem esperar, tá? Eu tenho a casa da morte no tarô, ambas as extremidades, e tenho a casa da morte, que é a mesma carta, que é a casa representada pelo caixão, tá? Então vai ter morte? Vai! Você sabe que nem essa palavra da carta do baralho cigano e do tarô, que representa, eu posso usar? Não posso, né? Mas vocês entenderam. Então, eu tô vendo aqui que esse conflito agora que Donald Trump entrou, pode ter certeza, tá? Casa da Torre, destruição, tá? Por quê? Entendam bem, eu tô vendo algo relacionado, eu não entendo nada de, mas eu entendo de previsão, como eu falei para vocês. E eu vejo sim que o Brasil e o mundo podem ser prejudicados por essa. Porque Irã não vai dar um passo atrás. Os caras são completamente. Olha aqui. Eu sempre falo, a espiritualidade de luz, porque existem vários videntes por aí, né? Com acertos e desacertos, né? Mas eu sempre falo, toma cuidado quem você segue. Vocês vêm pedir aqui para me fazer a confirmação que fulana falou não sei o que. Ai, para, eu não tô aqui para disputar a evidência, não, tá? Eu falo baseado no que eu vejo, eu confio na minha espiritualidade, tá? Mas precisa ver essa sua coleguinha aí, esse seu vidente ou sua vidente de estimação, qual que é a espiritualidade que trabalha para ela, tá? A minha de luz. Eles não erram. Eu não posso errar na forma de interpretação aqui. Mas mediante o que eu tô vendo aqui, eu acho, tá? Por que que eu acho? Porque aqui me vem a casa 27 da carta. A carta tem a ver com alguma carta na manga. Nós estamos falando de Donald Trump, tá? Ele é o cabeça desse conflito a favor do lado de Israel. Ponto. Esquecem, tá? Esqueçam, ó. Esqueçam, tá? Esqueçam que quem vai estar à frente dessa, claro, é Israel, né? Mas ele que vai dar as. Eu vejo que ele tem uma carta na manga que ele já tem, casa 2. Por quê? Porque esse conflito ele vai se estender a um ponto tão pesado, mas tão pesado. E aí eu tenho a casa do sol também, tá? Que eu vou deixar ela aqui como a cereja do bolo para nós, porque ela tá em ambas as extremidades. E olha que eu estou com o baralho cigano hoje com o tarô, tá? A gente vai chegar lá. Porque eu vejo pela casa aqui, ó, da foice, da cobra e do urso e da montanha. Vamos abrir o baralho cigano todinho. Vamos deixar só a casa lá em cima para mostrar depois. Vocês estão vendo as piores cartas do baralho. Claro, a foice, em alguns momentos, ela é uma carta boa, se ela vem acompanhada de outras cartas. Mas aqui eu tenho o urso. Urso significa alguém que não está disposto a parar. A cobra significa que o Irã não está disposto a recuar. A montanha, que eles vão até o final, é matar. Acabou!
Com isso, vai prejudicar a Casa da Foice. Prejudica o quê? A economia, que pode prejudicar os Estados Unidos e você acha que aqui no Brasil não vai refletir? Hã? O que você acha? Então a gente está falando de algo que pode prejudicar a economia pesada, não sei se é matéria de petróleo, porque eu tô vendo aqui, a foice tem a ver com corte de alguma coisa que leva a algo. Pode ser em relação a navios que passam levando alguma coisa, eles vão bloquear aquilo ali, a casa da foice. Parou! Quem? O Irã. É isso que a cigana tá vendo aqui. E com isso, que eu não sei o que é, que eu não entendo disso, mas eu tô vendo que vai acontecer. Ou seja, o Irã, eles vão chegar ao extremo do que eles não poderiam chegar. Com isso, a economia, tanto dos Estados Unidos como de outros países, evidente, porque afinal aqui no Brasil nós temos um desgovernante que mais gasta do que pode. Isso a gente já sabe, né? Vai refletir aqui no Brasil, na economia, tá? Essa atitude do Irã em bloquear algo de embarcações, é o que está me vindo aqui, que pode, não sei se tem a ver com petróleo e outras coisas, mas vai ser algo que vai prejudicar pesado. Só que o que eu vi aqui também, que nós já vimos juntos, é que Donald Trump tem uma carta na manga para evitar o pior. Mas vai chegar a acontecer, tá? Aqui ele agindo, aqui a carta do ermitão, ao centro do jogo, como casa principal, eu tenho a casa do julgamento, então preste atenção no que a cigana vai dizer. Não é a minha opinião que sai aqui, tá? É necessário essa interferência do Donald Trump para trazer o quê? A temperança, o equilíbrio para as pessoas, para derrubar a casa dos amantes, que tem a ver com os cidadãos de bem, né? Os cidadãos de bem, em relação às pessoas que não devem mais sofrer com esse regime. E o mundo, porque o mundo vai sentir em poucos dias. Eu vou deixar claro aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho a casa do enforcado, ó. Pior carta do baralho cigano, do tarô, uma das piores cartas. O Irã não vai ceder. O Irã, até ser dizimado, ele não vai ceder. Ele vai atacar Israel. Não quer se importar se é mais hospitais, se é centro de ONGs, se são crianças inocentes, se são escolas, se são famílias, eles não vão querer saber. Eles vão chegar no limite que eles puderem. Eles não estão dispostos a dar um passo atrás. Tanto que eles vão, pelo que eu vi aqui, chegar a um extremo. Um extremo é fechar algo que possa prejudicar os Estados Unidos, Israel, o mundo, o Brasil e tudo que tiver direito. Eu vou dizer para vocês, e eu já falei em outras previsões, o Irã vai ser dizimado, o regime vai cair, Donald Trump não vai parar também, é briga de cachorro grande, tá? Porte grande, mas é um mal necessário. Já vou, gatinho, o gatinho tá com fome, é o gatinho que eu alimento da rua pelo teto ali, pela varanda do vizinho, eu jogo ração. Mas enfim, tá? É que ele tá pra lá e pra cá e me vendo aqui pela janela e eu não posso parar a previsão agora. Entendem? Mas antes desse conflito acabar, antes do Donald Trump junto a Israel dizimar o Irã vai aprontar algo muito forte, tá? Agora, lembra da cereja do bolo, nas extremidades? Aqui eu tenho a casa do mundo e a casa do carro. Ou seja, são duas cartas muito positivas, inclusive dentro do tarô, o mundo é a melhor carta que existe, tá? Ou seja, vai haver finalização desse conflito, vai. Agora que Donald Trump se envolveu, é o que eu falei, ele não recua até dizimar o Irã. Ponto. Isso é fato, tá? Só que antes disso, vai haver muito sofrimento. Vai, tá? A TV,
a mídia prostituta vai tentar confundir as cabeças das pessoas que ainda estão com o véu da ignorância em frente aos olhos. Mas essas atitudes de Donald Trump são extremamente necessárias para o Brasil, para o mundo. E vou dizer, antes desse conflito acabar, vocês podem ter certeza, a gente vai sentir economicamente aqui pesado. Pesado. Antes do Irã ser dizimado, nós vamos sofrer as consequências econômicas. Aí eu quero ver a esquerdalhada, porque vão falar que a culpa é do Donald Trump. Vocês escrevam o que a cigana está falando aqui. Não, a culpa não é do Donald Trump. A culpa é do Irã, que não vai dar um passo atrás até que ele seja dizimado. Não vai. Até que o regime caia. Não vai. Isso eu afirmo para vocês. Não vai. Tá? Então, podemos esperar aí que vai dar um boom na economia, porque eles vão travar alguma coisa que faz a economia girar de um país para outro. Só que Donald Trump tem uma carta na manga, que é o sol em ambas as extremidades, tanto no baralho cigano como no tarô, onde ele vai conseguir reverter. Ou seja, aquelas profecias, né? Previsões também, evidente, aonde Donald Trump vai trazer a paz para o mundo, é verdade. A casa do sol em ambos os jogos. Vai. Só que antes disso, a gente vai apertar os cintos, a gente vai respirar e muita gente vai ter uma vida complicada. Você tem dinheiro guardado? Mantenha guardado. Por quê? Todo mundo vai ser afetado por isso. Todo mundo. Antes de Israel, junto a Donald Trump, dizimar o Irã e vir a bandeira da paz. Paz não, né? Da tranquilidade, as consequências serão terríveis. E a culpa não vai ser do Donald Trump. Ele vai trazer um período de tranquilidade, dizimando Israel. Dizimando o Irã e ajudando Israel. Mas eu vou dizer, eu tô tonta, já tava tonta por causa da tiragem que eu fiz pro Clube dos Girassóis, que foi pesadíssimo. Precisa acontecer isso. Porque depois do que eu tirei hoje lá pro Girassóis, que me revoltou a alma, o espírito, e eu não gosto de nada que me revolte, porque baixa a minha frequência de energia, tem muita coisa que precisa acabar mesmo. Tem muita maldade nesse mundo. Maldade contra crianças, maldade contra inocentes. Tem que acontecer. E Deus está permitindo que isso aconteça. Então, orem por Israel. Orem por Donald Trump. Porque vai ser ele que vai salvar a gente de um mal muito pior por conta desse conflito. Não fosse a interferência dele. Só que antes disso, a gente vai sentir o peso. E como vai doer? Em você, em mim, no Brasil, fora. Mas aqui especialmente. Porque a gente não tem R$1. A gente não tem para aguentar o que está vindo por aqui. Para vocês que estão mantendo esse desgovernante, parabéns para vocês. Não foi por falta de aviso. Agora é inevitável. Tá bom? Bom, essa foi a tiragem de hoje. Bom, não tá, mas seguimos em oração e fé, né? Vai ser fácil, não. Eu preciso descansar depois disso tudo. Pelo menos um pouquinho. Bom, já deixa seu joinha, senão o YouTube não te recomenda os vídeos de amanhã, de quarta, de quinta, de sexta, tá bom? Deixa aqui nos comentários também sugestões sobre o que você quiser, qual o tema que você quer, tá? Eu faço casos de pessoas desaparecidas, eu faço tudo, né, gerações? Por favor, eu trago previsões aqui sérias, objetivas e assertivas, tá bom? Deixa aqui comentário mais pedido ou mais curtido, vem pro ar amanhã. Eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana.